Você já conhece os Lençóis Maranhenses ou morre de vontade de conhecer? Então se liga nesse vídeo porque são mais de 36 mil lagoas formadas pela água da chuva. Que é um roteiro completo, todo explicadinho, com tudo que tem pra fazer aqui e com preços. Então segue nesse vídeo que a gente vai te mostrar tudo que tem pra fazer aqui nos Lençóis Maranhenses. Coisa mais linda desse mundo! Aqui num dos destinos mais paradisíacos do Brasil, de dunas lindas, altas, de areias branquinhas, lagoas cristalinas. E te falar, a gente achou que era lindo, mas a gente não sabia que era tanto assim, né não, Bruna? É um lugar lindo demais, é aquele roteiro que você quer voltar várias e várias vezes. E para já iniciar o vídeo facilitando a vida de todo mundo, eu quero dizer que aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os contatos de agências, de restaurantes, de transfer, táxis, hospedagem onde a gente ficou, tá tudo aqui. E a gente separou o vídeo aqui no YouTube por minutagem, então é só olhar aqui embaixo no menu do vídeo para não perder nenhuma informação. E tem também links para outros vídeos que a gente fez aqui nos Lençóis Maranhenses. Então, sem mais demora, bora pro vídeo! O primeiro passo é pegar um voo para São Luís do Maranhão. O segundo passo é você pegar um transfer de São Luís até Barreirinhas. E se você quiser ir para outro povoado, você vai precisar pegar outro transfer ou até um barco, como a gente vai fazer para chegar até Atins. A viagem até Barreirinhas, que é a cidade principal, dura em média 4 horas. E aí você pode ir de carro privativo, que custa a partir de R$350 o carro, ônibus coletivo, que custa R$50 por pessoa, van coletiva, pelo valor de R$80 por pessoa, ou também alugar um carro, que custa a partir de R$150 a diária. Agora vamos falar de passeio, o que fazer em Lençóis Maranhenses. A gente vai deixar o nosso roteiro de viagem completo aqui também para vocês, então dá um print aí na tela, salva o nosso roteiro dia a dia, que isso vai te ajudar muito a montar a sua viagem. Gente, aproveita e clica na mãozinha ali embaixo, já curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal, a gente faz tudo com muito carinho, dá uma trabalheira imensa, editar vídeo, fazer roteiro, produzir tudo. E é muito importante para o nosso canal crescer que vocês deem esse apoio pra gente. Eu vou listar para vocês aqui alguns dos passeios principais para vocês fazerem daqui. Saindo aqui de Barreirinhas, você pode fazer dois dos principais passeios nos Lençóis Maranhenses, que é o circuito da Lagoa Azul e da Lagoa Bonita. Nesses lugares você consegue fazer aquelas fotos iradas nas dunas e descer correndo areia abaixo para mergulhar na lagoa. Já tá filmando. Ó, barrigada bonita! Eita, que nem um sapo! Barrigada bonita! Eita, que nem um sapo! De Barreirinhas tem um dos passeios que a gente mais amou fazer, que é o passeio de quadriciclo até Caburé, passando pelos pequenos lençóis, pelas torres eólicas, você passa por dentro de lagoa, de rio. Gente, é emocionante, é muito legal, aventura pura, vocês precisam fazer. Taca-lhe pau, Aline! Taca-lhe pau! Gostou? Amei! Quero de novo! Eu quero voltar no rio de ré! De ré! Se você vai se hospedar somente em Barreirinhas, reserva um dia pelo menos para fazer um passeio e conhecer o povoado de Atins, que é um lugar de praia, super tranquilo, alto astral, leve, e aí melhor ainda, se puder, se hospede lá. Outro lugar delicioso é o povoado de Santo Amaro, que você pode se hospedar por lá para conhecer todo o local, ou fazer um passeio de um dia saindo de Barreirinhas para conhecer o circuito da Lagoa Betânia. A
Pergunta que não quer calar: quando vir para os Lençóis Maranhenses? Atualmente as lagoas não secam completamente há 3 anos. O que acontece é que o período de chuva, normalmente ele começa em dezembro, às vezes em janeiro e vai até maio. E aí você tem aquela época de estiagem, né, de junho a setembro, que é quando as lagoas estão mais cheias, com aquela água bem cristalina e já não chove tanto. Então esse é o melhor período para você aproveitar as lagoas. Tá bom, e aí, onde comer nos Lençóis Maranhenses? Aqui tem bastante opção de restaurante. Em Atins a gente achou os preços bem mais caros que aqui em Barreirinhas, né, Bru? Em Barreirinhas com certeza os preços são muito mais baixos, vocês vão comer super bem aqui, pagando quase que a metade do preço de Atins. Mas em Atins e Santo Amaro vocês também vão ter bastante opção de restaurante um pouquinho mais caro, né, Aline? Isso aí, mas a gente tem um vídeo completo sobre Barreirinhas e um vídeo completo sobre Atins que mostra em detalhes os restaurantes e onde vocês podem comer. Tá aqui na descrição desse vídeo. E aí, para você começar o seu roteiro, fazer os seus passeios, você tem 3 cidades principais para se hospedar, 3 povoados base, que é Santo Amaro, que fica bem pertinho dos Lençóis Maranhenses, Barreirinhas, que é o mais estruturado e com mais opções de comércios, hospedagens e restaurantes, e Atins, que já é um povoado mais tranquilo, mais vila de pescadores, fica na praia também, na foz do Rio Preguiças. Aqui em Barreirinhas a gente ficou no Gran Lençóis Flat, que é um resort aqui em Barreirinhas, excelente, tem piscina, tem 2 restaurantes dentro do hotel, inclusive eu tô aqui no deck do hotel, na beira do Rio Preguiças, é ótimo, a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês procurarem também, mas a dica é: coloquem lá no Airbnb, coloquem no Booking e procurem de acordo com o seu orçamento e com as datas que vocês querem viajar. Sobre a infraestrutura dos lugares, né? Em Barreirinhas é um lugar mais estruturado, com mais infra, né? Então você encontra mais opções de mercados, de farmácias, de agências de turismo, bancos tem muito banco. Santo Amaro e Atins não tem tanta estrutura. O que você vê nesses locais são mais aqueles pequenos comércios mesmo, aquelas vendinhas que você encontra tudo. E agora falando sobre sinal de telefone e Wi-Fi. Aqui em Barreirinhas vocês vão conseguir sinal de telefone em praticamente todos os lugares. A grande maioria das pousadas e dos restaurantes também oferece sinal de Wi-Fi. Já em Santo Amaro e Atins, vocês praticamente não vão conseguir sinal no celular, vocês só vão ter sinal de Wi-Fi na pousada e em alguns restaurantes. Então, falaram pra gente que tinha que trazer dinheiro em espécie, então a gente sacou dinheiro. Mas a verdade é que a gente chegou em Barreirinhas, em Atins, e todo mundo aceita Pix, cartão de crédito, débito. Então, assim, não precisem sacar aquela quantidade enorme de dinheiro e andar cheio de dinheiro no bolso, porque aqui aceita tudo. Claro que é bom trazer um pouquinho só por garantia, né? Mas, assim, aceitam de tudo, tá? Fiquem tranquilos. Durante a nossa viagem pelos Lençóis, a gente foi recebendo várias dúvidas e perguntinhas de vocês pelo Instagram e a gente vai responder aqui agora. E a primeira pergunta que a gente recebeu muito é: quantos dias ficar nos Lençóis Maranhenses? A gente indica que vocês fiquem pelo menos 5 dias inteiros, completos, sem contar o dia de chegada e de saída. Tem muita coisa bonita para conhecer, muito passeio bacana para fazer, lagoas lindíssimas para vocês irem. Então fiquem pelo menos 5 dias. Nós amamos Atins. Amamos, amamos, amamos. Se tiverem mais dias, reservem para conhecer Atins ou Santo Amaro. Eles ficam coladinhos ao Parque Nacional, você vai chegar rápido nas lagoas. Além de serem lugares mais pacatos, onde aquele turismo em massa ainda não chegou, sabe? E como é viajar para os Lençóis Maranhenses com crianças ou pessoas com mobilidade reduzida? Eu vou ser bem sincera, a gente não viu muitas famílias com crianças pequenas. Aliás, com criança pequena mesmo, a gente não viu ninguém. Mas a nossa sugestão é que se você quiser viajar com a sua família ou com alguém que tenha mobilidade reduzida, feche passeios privativos e dê preferência para Atins e Santo Amaro, porque lá os carros 4x4 eles conseguem chegar até a beira da lagoa, então você reduz esse deslocamento também e essa caminhada pelas dunas. E os passeios em geral, eles têm muita caminhada, você fica o tempo inteiro exposto ao sol, tem muito vento, muita chuva de areia, então tem que pensar nisso também se você for viajar com criança. Outra dúvida frequente é se você precisa fechar um pacote de viagem com antecedência para viajar para os Lençóis Maranhenses. Não precisa, a não ser que você goste desse estilo de viagem que já vem com tudo fechadinho, aéreo, hospedagem, passeios, alimentação, aí você pode fechar com antecedência. Mas aqui nos Lençóis você não precisa, você pode escolher a sua pousada, pode escolher com calma os passeios que você quer fazer, pode definir a sua programação. Então não precisa fechar com antecedência, você pode reservar tudo aqui. É claro que em alta temporada você vai precisar de alguns dias de antecedência para fechar os passeios e não perder a vaga.
E quanto custa viajar para os Lençóis Maranhenses? A gente gastou uma média aí de R$300 por dia, por pessoa, mas isso somando hospedagem, alimentação, transfer, passeios. Essa é a média que você vai gastar aí para ter uma viagem com conforto e aproveitando bem a região. Nós ficamos aí em torno de 10 dias e gastamos mais ou menos aí R$3.000 a R$3.500 por pessoa. E nesse valor eu não estou incluindo a passagem aérea, porque isso é extremamente variável, né? Depende do seu ponto de partida, lá do estado onde você vai partir, da antecedência da compra, então eu não estou incluindo o aéreo nessa conta. Aqui na região dos Lençóis tem muito sol o tempo todo e como venta bastante, vocês não vão sentir tanto calor, então passem protetor solar o tempo todo, tragam boné, tragam aquela blusa de proteção UV se vocês tiverem. E outra coisa importante, tem muito mosquito, então tragam repelente. Repelente, protetor solar e muita água. Um beijo. Esse foi o nosso vídeo completo aqui dos Lençóis Maranhenses. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, escreve aqui embaixo que a gente responde. Diz aí pra gente tudo que vocês acharam. Um beijo. Um beijo. E até a próxima.